Eu sou o Alex Santos, eu costumo brincar que eu digo que eu sou a AD Digital segunda temporada. Eu já estive atuando na AD Digital há 5, 6 anos atrás e estou tendo a honra de novamente voltar para trabalhar com a equipe da AD, poder estar com vocês de volta. Eu tive na AD até 2008, saí, fui trabalhar na Argentina, atuando no mesmo ramo de atividade, porém atendendo a todos os países de língua espanhola da América Latina, ou seja, do México à Patagônia, praticamente todos os países. E muitas das coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui também reflete essa experiência que eu tive lá fora. Nós vamos abordar o aspecto da inovação. É muito importante que se fale sobre os acontecimentos atuais na nossa vertical, no nosso mercado. É muito importante frisar também que, apesar de nós termos esse aspecto de inovação, nós ainda podemos fazer muito mais. A inovação que nós da Digital queremos passar para vocês é uma inovação de caráter não apenas de atualização tecnológica ou de suprir uma necessidade que temos dentro de nós de comprar coisas porque elas são novas, porque elas são legais. Ah, eu tenho algo que é azul, mas o amarelo que saiu ele é muito mais legal, eu quero o amarelo. E essa coisa a gente sabe que não funciona muito bem. Quem tem que pedir coisa para o chefe, para ele assinar o cheque, para ele te dizer, está aqui, vai lá, compra. Você precisa trabalhar bastante isso. Não simplesmente dizer que você precisa de algo novo para continuar operando. A primeira pergunta que você vai ouvir quando você fizer uma solicitação é: não está funcionando do jeito que está? Você vai responder sim. Então por que eu vou comprar? Então, o aspecto de inovação, tendo como base a interoperabilidade, é o que nos vai proporcionar recursos para que nós possamos efetivar novos investimentos. Fazer muito mais com menos. Essa é a história da inovação que a gente quer contar para vocês hoje. Antes de nós entrarmos no mérito da questão, não custa falar um pouco da AD Digital, todos conhecem a AD, com certeza, mas é bom a gente estar repassando isso. A AD Digital, uma empresa que já está há 18 anos no mercado, uma integradora de soluções de tecnologia, com foco nos mercados de produção audiovisual, no multimídia e broadcast. Nós somos formados, eu adoro essa frase, equipe formada por profissionais experientes, certificados e talentosos. Nós temos hoje o serviço de suporte técnico de atendimento 7x24, enfim, nós temos presença ativa em todos os eventos em âmbito mundial, no que cerne ao nosso ramo de atividade, todos eles. E nós colecionamos também vários casos de sucesso. Queiram conhecê-los depois, vocês podem me perguntar, a gente pode compartilhar algumas coisas. Eis alguns dos nossos clientes que nós temos atendido, e alguns dos fabricantes os quais nós representamos. Enfim, vamos para a inovação. Por quanto tempo a TV foi e ainda é dessa forma? Muitos ainda encaram a televisão dessa forma. E hoje o mundo ele é totalmente multicast. Nós temos uma série de coisas novas, e essas coisas novas o que são? Multiformatos. Hoje ninguém sobrevive sem dar a devida atenção ao multiformato. Desde a pessoa do negócio, na televisão, que vai gerar essa demanda junto à engenharia da sua emissora, da sua produtora, enfim. São N formatos de arquivos entrando dos mais diversos
dispositivos. E, por outro lado, existe-se também a entrega que é diferenciada, né? Na medida em que temos diversas formas de entrada, multiformatos, nós temos também a multiplataforma. A necessidade de entregar conteúdo não só mais apenas no monitor de televisão, né? Nós temos os tablets, os celulares, os computadores, o GPS do carro, enfim. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma grande preocupação entre os gestores da área de engenharia. E como eu vou mostrar para vocês já adiante, é uma das principais hoje. Além dos multiformatos, nós temos ainda essa sopa de letrinhas, né? Temos diversos wrappers, diversos formatos mezaninos, diversos formatos de compressão e de áudio. Enfim, como lidar com tudo isso? Como poder extrair o melhor com tudo isso para gerenciar, com todas essas entradas e com todas essas entregas? Quem dera a inovação estivesse restrita apenas a isso, mas tem mais ainda. Antes fossem apenas esses multiformatos com multiplataformas, essa combinação que tem nos deixado loucos, literalmente. Aí, além de tudo isso, há mais um desafio para quem está estritamente ligado ao negócio, que existe hoje uma fuga gigante, da audiência, principalmente durante os intervalos comerciais e, principalmente, entre o público jovem. Por isso, eu vou bater muito na tecla da questão da inovação. Mas, não apenas nos intervalos comerciais, estamos perdendo espectadores. Essa informação é uma informação do primeiro semestre do ano passado, que hoje, sem sombra de dúvidas, ela já é substancialmente maior. 44% da população brasileira, na ocasião, enquanto assistia à televisão, acessava a rede social. Só que esse número hoje, sem sombra de dúvidas, ele é muito maior. E corroborando essas informações, como eu já bem dizia a vocês, a grande preocupação dos gestores de engenharia hoje está voltado, principalmente, se nós olharmos esse gráfico da Devon Croft do estudo que foi encomendado por nós, para verificar qual era a preocupação desses gestores. Preocupação número 1, está lá, entrega do conteúdo na multiplataforma. Tópico número 2, que até 1 ano e meio, 2 anos atrás imperava, era a questão do tapeless, tapeless workflow. Você trabalhar num ambiente totalmente sem fita da captação à transmissão. Ainda é uma grande preocupação de muitos, porque os que estão trabalhando o tapeless já o trabalham com a preocupação de fazer essa entrega na multiplataforma. Porque se nós não estamos preparados, tapeless, nós não vamos conseguir fazer um trabalho de entrega na multiplataforma. Então, eu diria que não apenas a entrega, mas também o tapeless workflow são as duas grandes preocupações do momento em todos os gestores, isso eu posso dizer para vocês no nível latino-americano. Do México à Patagônia, estamos todos no mesmo patamar. E eu experimentei isso nessas andanças que eu tive nos últimos anos por todos esses países. Há uma certa semelhança tecnológica, sim, com exceção de alguns países que estão um pouquinho para trás, mas as necessidades e preocupações são as mesmas. Isso eu posso garantir para vocês. Além disso, quando a gente fala de inovação, existem muitos aspectos interessantes, muito bacanas, que eu vi lá fora, que a gente não experimenta isso aqui ainda. Exemplo, com essa questão da interatividade, por exemplo. Há uma televisão no México, uma vez no México, verificando um sistema, vendo lá a novela, lá no canal. Ao final do bloco, antes deles entrarem no intervalo comercial,
aparecia uma notinha assim, embaixo, uma informaçãozinha. Ah, você gostou do figurino da fulana de tal? Acesse www. São poucas coisas que se exploram nesse sentido ainda aqui no Brasil. E existe mercado para esse tipo de demanda, para esse tipo de oferta, melhor dizendo. Eu sou a prova viva disso. Eu tenho uma filha de 5 anos que é fanática, ática por Carrossel, por exemplo. Aí outro dia, lá no começo da novela, ela assistindo a novela, ela viu as luvas da Maria Joaquina. E ela queria as benditas das luvas. A minha esposa não achava nem com reza brava na cidade de São Paulo essas luvas. Rodou até encontrá-las, mas foi uma tarefa árdua, muito difícil. Outra coisa muito legal que eu vi por aí também, no Brasilzão, mundo afora, no caso, é uma emissora de televisão na África do Sul. Os caras já produzem conteúdo e o colocam no ar de acordo com a demanda dos seus telespectadores, como via rede social, via Facebook e Twitter. É a audiência quem define o que será transmitido no dia seguinte, gente. A gente não está falando de uma programação para daqui a 4, 5 dias, uma semana, não. A programação do dia seguinte é definida pelo telespectador no dia anterior. É impressionante. Tudo bem que é uma emissora de televisão nova, ela veio para fazer a diferença, uma emissora que está no mercado há 4, 5 anos apenas, mas já vem ganhando um share tremendo em função do uso das novas tecnologias. Uma emissora que realmente veio para inovar, né? Cenário bastante complicado. E como lidar com tudo isso? Como nós, a D Digital, como integradores, temos ajudado os nossos clientes a lidar com todo esse cenário, né? A figura do integrador, ela tem tomado uma magnitude e uma importância muito grande, uma vez que nós dispomos de uma expertise em diversos sistemas, que pode vir auxiliar todos vocês, né, para que vocês possam criar um ambiente onde ele seja interoperável, né? Essa é um dos grandes pilares quando a gente fala em SOA. SOA nada mais é do que uma arquitetura orientada a serviço, onde você cria um ambiente onde as informações trafegam e migram de um lado para outro de uma maneira interoperável e onde você disponibiliza essas informações num determinado repositório de armazenamento onde você pode muito bem, onde você poderá bem gerenciá-la, tomar decisões em cima dessas informações bem guardadas e delegar funções em função dessas informações armazenadas num único repositório de armazenamento. Isso é SOA. Esse é um conceito que, se a gente toma da TI, né, já vem de anos. E, para mim, eu que venho do mercado de TI, antes de atuar nessa nossa vertical do broadcast, já fazia tempo. Eu falava de coisas, eu me lembro, em 2006, que eu tive aqui nesse mesmo lugar, falando sobre armazenamento da informação, falando sobre, na época, LTO. O pessoal ficava assim, olhando para a minha cara, quando eu falava nisso. Uau, o que é isso que esse cara está falando? Mas hoje todo mundo sabe o que é isso. Mas falta muita aplicação no mercado para esses tipos de sistema. E hoje a gente se apropria da SOA para poder ajudar os nossos clientes a criar processos. Porque a grande sacada do SOA, para você ter essa interoperabilidade, para você ter esse ambiente de armazenamento compartilhado, você precisa não criar processos, porque os processos hoje eles já existem, não baseados em SOA, mas eles, de certa forma, já existem dentro das emissoras, das produtoras, dentro das suas limitações. Mas uma vez que você passa a trabalhar o SOA numa reengenharia de software, porque quem manda no SOA é o software, você vai otimizar o teu fluxo de trabalho. E isso eu vou mostrar para vocês ao longo da nossa apresentação. Porque hardware por hardware, gente. A gente sabe que, mesmo com as suas devidas diferenças,
Hardware é praticamente tudo a mesma coisa. Lógico que eu estou generalizando, é uma maneira de dizer, né? Mas o que manda, o que faz a diferença dentro de um fluxo de trabalho é o software. E eu vou mostrar para vocês por quê. Ainda falando do processo, né, como eu já dizia para vocês, o processo ele vai fazer com que você defina o ciclo que envolve o planejamento, a execução, o monitoramento e a tomada de decisão, né, para que você possa melhorar a qualidade do teu fluxo de trabalho. Ainda tecnicamente falando, aquilo que eu dizia para vocês, o processo ele faz com que vocês tenham essas informações no registro central. Essa história de você ter as informações armazenadas num único lugar, demandando, né, as capacidades dos que estão envolvidos nesse meio, para que todos possam conjuntamente atuar nesse ambiente, de uma maneira muito mais simples, muito mais produtiva, com muito mais retorno sobre o esforço ali investido, né? E a gente não pode deixar de falar também, quando a gente fala em SOA, dessa arquitetura orientada a serviço, sobre o file-based, porque o SOA, sem arquivos file-based, na nossa vertical no caso, é aquilo que eu falei para vocês, existe o processo, mas ele é um processo muito mais custoso, muito mais caro, muito mais complicado, quando a gente não tem o processo definido dessa forma, com a arquitetura orientada ao serviço. Tá? Quando você passa a trabalhar esse processo de forma otimizada, olhando o software, encaixando os softwares, porque existe aí uma miscelânea de softwares que faz com que você tenha essa melhor aplicação ao seu ambiente de trabalho. Se você não faz isso, você não vai ter também um melhor retorno sobre o teu investimento. Por isso que eu digo mais uma vez, a figura do integrador ela é sempre muito importante para auxiliá-los nesse sentido, né? Aí, a gente, olhando a tecnologia, como ela tem se desenvolvido hoje, como o mundo tem se transformado de uma tal forma na nossa vertical, que essa inovação, esse diferencial já chegou até na captação. Até a captação hoje já é vista de uma forma totalmente diferenciada, né? Tanto é que hoje o RJ45 já chegou à câmera, né? Não para trafegar o vídeo em si, o áudio e vídeo ainda, mas você já faz controles da câmera via RJ45. Né? Tally, zoom, enfim. Né? Aí eu estou falando aqui de qual câmera? Estou falando da LDX, a linha nova da Grass Valley. Eu acho particularmente sensacional o que a Grass Valley fez. Foi uma grande sacada, sem sombra de dúvidas. Você ter câmeras, hoje eles têm na linha de produção basicamente um único produto em produção, uma única câmera, né? Onde você atualiza, onde você tem mais features dessa câmera por meio de software. Olha como o software já chegou na câmera. Eu posso dizer para vocês, sem medo de ser feliz, que câmera hoje já é de um conceito Camera as a Service, totalmente dentro do SOA. Né? Porque hoje você tem uma câmera, por exemplo, uma LDX Premiere. Você precisa amanhã de uma feature de super slow motion na sua câmera. Ah, mas você precisa dessa feature para fazer um determinado trabalho num final de semana apenas. Depois você não vai usar mais essa feature. O que você faz hoje em dia? Você ou vai comprar um equipamento novo, ou vai locar esse equipamento. Com LDX você não vai precisar de nada disso. Você vai fazer o download do software, onde você vai fazer o upgrade da câmera, e quando você fizer o upgrade, você compra essa licença de slow motion, por exemplo, de super slow motion, por exemplo, para durar 48 horas, você vai usufruir das 48 horas dessa licença, terminada a licença, ok, você utilizou, legal, bacana, bem como também você pode comprar uma licença
ad eternum, para você ter o super slow motion na tua câmera para sempre. Outra coisa muito legal da linha LDX em relação às câmeras está relacionada também à questão do F12. A gente está falando de uma câmera que faz F12 a 60 dB. Né? Pelo custo dela, o custo-benefício desse equipamento é sensacional, pelo que ela faz. Né? E aproveitando até que eu estou falando das LDX, aí depois eu vou voltar para o fluxo de trabalho novamente, nós estamos com uma promoção. Tá? Para compra de 3 LDX, comprou 3 LDX e um switcher, um carreira, a gente vai dar para vocês, né, para a empresa, o direito de um funcionário ir até a Holanda fazer o treinamento das câmeras lá na Gars Valley. Além de nós fornecermos também, a gente vai fazer para vocês uma certificação da sua planta básica, onde a gente vai mandar um dos nossos engenheiros até a tua planta para fazer essa certificação lá, hands-on, durante 2 dias. Voltando ao processo. Né? Se a gente levar em consideração, né, que eu estou falando aqui, da captação ao playout. Né, eu já falei um pouquinho de captação, falando a respeito da câmera. Agora eu vou falar um pouquinho do ingest, porque é no ingest que mora a chave da interoperabilidade. É por meio do ingest que a gente vai conseguir fazer milagres dentro do nosso fluxo de trabalho. E eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, um dos fabricantes dos quais nós representamos, que é a Amberfin. A Amberfin, ela é uma empresa bastante inovadora no que tange a controle de qualidade, principalmente das informações que trafegam dentro do teu fluxo de trabalho. Tá? E eu vou explicar um pouco disso, do que o software da Amberfin, que é o ICR, ele é capaz de fazer. Né? Algumas das vantagens do ICR. Você tem controle de qualidade no ingest, você tem a melhor imagem com melhor custo-benefício, integração eficiente com demais sistemas e ferramentas amplamente configuráveis. Né? Vou pegar agora a questão do controle de qualidade dentro do ingest. Se a gente olhar o ingest como ele é hoje, né, existem no mínimo 5 etapas dentro do ingest. Quais são elas? O play do conteúdo. Uma vez que você está ingestando o conteúdo, você tem que dar play nele. Você tem o play, depois você tem que encodar, depois você tem que fazer controle de qualidade. Como é feito esse controle de qualidade hoje? Ele é subjetivo? Não é? Depois tem a revisão do conteúdo e o transcode. Eu vou pegar desses 5 itens que existem dentro do ingest, vou falar de apenas um, do QC, do Quality Control, do controle de qualidade, para vocês terem uma ideia melhor daquilo que eu estou falando, do que o software, do que o SOA pode contribuir para dentro do teu fluxo de trabalho. Olha só. Se a gente tem 1 hora de conteúdo dentro de uma fita para ingestar, a gente vai levar pelo menos 1 hora para fazer o controle de qualidade, certo? Ou seja, chegamos à conclusão de que, para cada hora que eu faço ingest, eu vou levar no mínimo 2 horas para fazer o controle de qualidade, para manusear essa informação, né? Não só o controle de qualidade. E não são apenas 2 horas para cada hora que você está ingestando, porque eu estou falando aqui só do controle de qualidade. Ainda tem a questão do encode, que eu falei para vocês, do transcode. Eu não estou contando nada disso, eu só estou falando do tópico controle de qualidade dentro daqueles 5 que eu acabei de mostrar para vocês agora. 1 hora que eu estou ingestando de vídeo, eu vou levar no mínimo 1 hora para fazer controle de qualidade. Ou seja, 1 hora de vídeo que eu tenho para trabalhar, no mínimo 2 horas de trabalho. Ah, legal. Estou fazendo controle de qualidade, foi descoberto um problema. E ele precisa ser corrigido. Essa mesma hora já se tornaram 2, 3, 4, 5 e lá vai, hora adiante. Qual a proposta do software? É você fazer o play, o encode, o QC, a revisão e o transcode de uma única só vez, simultaneamente, e não serialmente. Né? Você fazer todos os trabalhos simultaneamente. Ora, se você faz
para cada hora de vídeo, no mínimo 2 horas de trabalho, é o que você executa, se eu faço o trabalho não mais serialmente e passo a fazê-lo paralelamente, simultaneamente, eu vou, no mínimo, excluir 1 hora dessa minha hora de trabalho. Certo? Certo. Legal que eu pergunto e eu mesmo respondo. E o que isso representa em números, efetivamente? Resolvi que trabalhar dentro de um processo, no SOA, é legal, é bacana. Eu vou dar esse exemplo para vocês de um caso real. O cliente ele tem 10 horas de ingest por dia. Cada uma dessas horas custam R$100. O que temos embutido aí nessa hora que custa R$100? Nós temos aí a iluminação, que ilumina a cabeça desse dito cujo que está ali trabalhando, né, a energia necessária para você rodar VT, manter computador, monitor ligado, o ar-condicionado, a hora homem, enfim. Tudo está dentro desses R$100. O valor anual desse processo de ingest para este cliente, ele custava R$480 mil no ano. E eu estou falando de um caso onde ele faz apenas 10 horas de ingest por dia. Que, para uma realidade de muitas emissoras, isso aqui não é nada. 10 horas de ingest. 10 horas custa R$480 mil no ano para esse cliente. Só que no dia a dia, a gente não dá conta disso, né? Passa. Só que, com o Amberfin, esse processo, ele otimizado, produzindo mais por menos, né? No caso, R$240 mil por ano é o que ele vai economizar, ou seja, ele vai ter uma redução de 50% naquele pedaço do fluxo de trabalho dele. Por que essa redução? Lembrem-se, 1 hora de ingest, no mínimo 2 horas de trabalho, e eu estou eliminando uma dessas horas. Se eu estou eliminando uma dessas horas, eu estou reduzindo em 50% essa etapa do processo. Ainda falando do transcode, do processo de transcode, é muito interessante que o ICR Quality, né, ele trabalha nos multiformatos, entregando nas mais diversas plataformas, como eu já falei para vocês anteriormente. O que faz o sistema no momento do ingest, esse software? Ele vai criar um formato mezanino, um Service Master, a gente pode dizer, como, por exemplo, JPEG 2000, ProRes, DNX HD, etc. Você cria esse formato de Service Master, um mezanino, para dele você extrair o que você pretende entregar na multiplataforma. O que isso representa como produtividade no seu dia a dia? Por exemplo, você hoje entra na casa com 5 formatos distintos e precisa entregar 4. Se você não tem um Service Master definido, você vai ter 5 que entram, 4 que saem, 5 vezes 4, 20 processos. A partir do momento em que você cria um formato mezanino, um Service Master, e dele começa a extrair os formatos de entrega, não serão 5 vezes 4 processos, serão 5 mais 4 processos. 5 mais 4, 9. Ou seja, você reduz em mais de 50% o seu número de processos. O que significa isso em números? Basta nós verificarmos e voltarmos nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês no ingest, onde, eliminando apenas 1 horinha de trabalho de 1 hora que você ingesta de conteúdo, você tem uma economia de R$480 mil. E aqui você vai encontrar uma outra muito mais significativa. O ICR, além de te auxiliar nesse sentido, você que está fazendo, por exemplo, uma digitalização de acervo, né? Você vai lá definir as suas métricas, você vai passar por esse software para fazer o transcode desse conteúdo. Ao fazê-lo, olha que interessante, você, além de ter um formato, uma entrega de um conteúdo na outra ponta, com muito mais qualidade,
do que qualquer outro software que faz transcode no mercado, você tem uma qualidade muito superior. Além de você ter essa qualidade superior, a quantidade de dados no transcode é suprimido. Né? Você diminui a quantidade de dados e aumenta a qualidade daquilo que você vai entregar. Isso é simplesmente fora de série. E não só isso. Né? Você, quando cria lá o seu formato mezanino, o que você está fazendo com o teu conteúdo? Que está na tua fita beta, por exemplo, naquela tua 1 polegada, que está lá dentro do teu CDOC. Você fez um processo uma única vez, guardou esse material original novamente, e você não vai precisar reutilizá-lo de novo para fazer qualquer outro tipo de transcode. Uma vez feito um transcode num Service Master, num formato mezanino, você não vai precisar mais mexer naquele conteúdo. Ou seja, você vai estar colaborando para a longevidade desse conteúdo. Mais algumas vantagens do ICR. Como eu falava para vocês, essa questão de fazer o transcode ter uma melhor qualidade com uma menor quantidade de dados. Um exemplo, se você está fazendo 100 gigas por dia de ingest, hoje, se você passa a implementar o ICR, a mesma quantidade que você entra, você, ao invés de armazenar 100 gigas por dia, você vai armazenar 75 gigas por dia. Né? Ele te dá uma compressão de aproximadamente, ele reduz, na verdade, o conteúdo em aproximadamente 25% daquilo que você está entrando e te entregando um material, isso é importante frisar, com muito mais qualidade. A Amberfin, ela faz parte da FIMS, que é a Framework for Interoperable Media Service, onde é um grupo de estudo mundial que está voltado a desenvolver processos com middleware. Que seria isso? Com esse emaranhado de softwares que a gente precisa hoje ter dentro da casa para bem desenvolver o nosso fluxo de trabalho. Existem estudos sérios já no âmbito mundial tratando do tema para que a gente possa trabalhar esse fluxo de trabalho de uma maneira otimizada. Como eu falei para vocês, os 75 gigabytes. Se por ano você cresce em volume de dados, um exemplo, 50 terabytes, você fazendo esse processo de ingest, você vai, ingestando a mesma quantidade de dados, armazenar 35 tera com conteúdo com uma qualidade superior. Ainda outros benefícios relacionados ao ICR da Amberfin. Eu estou controlando o tempo, tá, Daniel? Onde você está? Redução no espaço para armazenamento, né? Redução da largura de banda, uma vez que você tem uma menor quantidade de dados trafegando na tua rede, a tua rede não vai precisar de maiores incrementos, né? Menor quantidade de energia consumida no ciclo de vida da informação, isso é uma questão clara, acredito. Né, e o usuário final pode fazer o download de conteúdo com uma qualidade muito superior. Ou seja, o software ele entra para fazer a diferença no que tange à arquitetura orientada ao serviço. Né, falando em economia de espaço e armazenamento, nós temos ainda também, eu vou vender o peixinho agora, uma outra promoção, né, falando em armazenamento. Como eu mostrei para vocês lá no início, uma das marcas que nós representamos é a Quantum, e a Quantum está com uma Mega Master Blaster promoção para armazenamento, onde você adquire 48 TB de storage em disco, uma tape library com 41 slots e 2 drives LTO5, um metadata controller e um software de ILM, né, que é o Information Lifecycle Management, para você fazer a movimentação do dado, do storage, para o disco. Depois, se você quiser mais informações a respeito, me consulte. Você não vai se arrepender, gente. Voltando ao processo, né, existe também, utilizando-se o ICR, uma eficiência na integração, porque o ICR ele conversa com tudo o que você já tem hoje. Né? Você
tem a função de VTR Control, né, via RS422, você tem o VTR Emulation, você tem o VDCP Server Protocol, né, para você fazer o controle da automação nos diversos sistemas existentes no mercado, você integra o sistema com isso, né, você gera watch folders para automação, para você fazer essa automação no fluxo de processo, você tem o Metadata Annotation, né, que é a publicação do metadado nos formatos de padrão abertos de XML aí disponíveis no mercado. Ou seja, é uma aplicação totalmente aberta e que se encaixa em quase, não vou falar todos, mas em quase todos os ambientes hoje existentes. Né? E tomando ainda essa questão, né, falando em automação, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse videozinho e eu vou explicar para vocês como a união de dois softwares, por exemplo, fazem muito a força em prol do que a gente tem dentro da nossa casa. Esse é um videozinho que ele fala sobre transferência de vídeo via UDP. Tomara que o áudio saia. Vamos ver o que aconteceu aqui, gente. Bem, eu vou ter que passar esse vídeo para vocês depois. Mas esse vídeo, ele fala do software que é o Signant. O Signant, a Signant, não sei quem conhece a Signant desenvolveu um acelerador de FTP, onde você transfere conteúdo de um lugar qualquer do mundo para qualquer outro lugar do mundo, trafegando esse conteúdo 200 vezes mais rápido, utilizando a tua própria banda. Se a tua banda entrega X de velocidade, com o Signant é X vezes 200, em média. Ele acelera e muito, ele é ótimo, ele é um ótimo software para você fazer contribuição, por exemplo. Você não vai precisar mais ficar gerando via banda básica, né? Gera aí! Né? E começa a gerar, gera de novo! Essa coisa, ela se minimiza por meio desse software. Né? E o legal dele, falando do SOA, integrando com o Amberfin, por exemplo, olha só que bacana. Sei lá, façamos de conta que aqui o pessoal da Alterosa está recebendo um conteúdo lá de São Paulo, do SBT. Bem, o pessoal lá do SBT, ao invés de fazer essa geração via banda básica, o que se faz? Gera o conteúdo, coloca esse conteúdo dentro de uma pasta lá em São Paulo mesmo. Né? O sistema ele tem um manager. Esse manager vai identificar que há um novo conteúdo dentro dessa pasta e você já criou todo um cenário para que, quando essa informação entre nessa determinada pasta, ela automaticamente seja transferida para uma pasta de destino que está aqui. Quando você fizer isso, você botar esse conteúdo lá dentro, automaticamente esse processo ele começa, você tem um manager que pode estar gerenciando isso tanto aqui como lá em São Paulo, por exemplo, e essa transferência, quando ela acontece, enquanto a transferência acontece, você está monitorando quanto já foi transferido de conteúdo, quanto será transferido de conteúdo, se houve uma tentativa de violação durante a transferência desse conteúdo, enfim, você vai estar gerenciando-a num nível de segurança muito superior a qualquer outro sistema do mercado. Né? E quando quando esse conteúdo chegar na pasta de destino e você tem a integração com o Amberfin, com o ICR, por exemplo, no momento em que esse conteúdo chega, você já tem automatizado o controle de qualidade desse conteúdo que está chegando. Além do controle de qualidade, você já deixou ali um pré-requisitado naquela pasta para que, quando o conteúdo entre nessa pasta que está aqui em Belo Horizonte, esse conteúdo, além de passar por um processo de QC, ele faça também um transcode para um determinado formato que você precisa para entregar. Ou seja, quando você apertar um botãozinho lá em São Paulo, ele vai fazer com que engrenagens girem,
até você ter o conteúdo no destino da forma como você precisa, com a maior rapidez possível. Se a gente começa a colocar essas coisas na ponta do lápis, enquanto, né, o fluxo, quanto custa o teu fluxo de processo hoje, né, versus o que ele poderá ser a partir do momento em que você implementa, ou melhor, otimiza o processo, você vai ver que o diferencial, o ganho, ele é muito grande. Muito grande. E quando você... Daniel, eu tenho 10 minutos ainda, hein? Eu estou contando. Quando você tem esse conteúdo entrando file-based na casa, você vai precisar armazená-lo em algum lugar. Né? Eu não vou tocar no detalhe do armazenamento da informação hoje, porque hoje nem é essa a ideia da nossa apresentação. A ideia hoje é apresentar essa questão do transcode, como ele te auxilia no teu fluxo de processo, reduzindo custos e gerando receita dentro do teu centro de custo, o que é muito importante. Mas a gente não pode deixar de dar pelo menos uma pincelada nessa questão do armazenamento. Né? Enquanto nós, a D Digital Integradores, não podemos deixar também de ajudá-los, de fazer esse trabalho em quatro mãos, para que nós possamos chegar a um denominador comum e numa implementação de projeto. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, a gente pode enxergar o que está para lá, né? Lá na nossa esquerda, né? Para quem está olhando para a tela. Nós temos lá o armazenamento em disco, né? Armazenamento em tape library, armazenamento dentro lá na prateleira. Né? Quanto mais, né, investimos ali naquela camada de disco, obviamente a gente vai ter um storage mais caro, né, um repositório de armazenamento caro. Ora, se esse repositório de armazenamento ele é caro, eu não posso ali, nele, armazenar informação barata. O que é informação barata? Exemplo, né? Eu me deparei um tempo atrás com um cliente que há quase 3 anos atrás tinha feito um investimento em armazenamento da informação. Né? Ele resolveu trabalhar file-based, e quando ele resolveu trabalhar file-based, ele falou, vou comprar um monte de storage, então, que é o que eu preciso. Na ocasião, ele foi alertado, não é bem por aí, não é assim. Não basta apenas você comprar a lata. Né? Você precisa dar inteligência a essa lata que você está adquirindo. Não, deixa, assim tá bom. Tá. Bem, chegou o ano de 2013, o cara está com a capacidade de armazenamento dele aqui já, e desesperado para tentar eliminar conteúdo dentro daquele storage e armazená-lo num outro lugar. Mas hoje ele não tem uma mínima métrica para poder fazer isso. Por quê? Ele, como gestor, não da informação, mas da tecnologia, ele não tem autonomia para saber o que ele pode mover dali, para saber o que ele pode deletar daquele storage, enfim. Informação, por exemplo, de 2011, o que teve em 2011? Copa América. Informação da Copa América lá dentro do storage caro dele. É uma informação barata hoje. Uma informação relativa à Copa América de 2011, ainda mais para a gente que caímos fora com aqueles pênaltis horríveis, né? Enfim, aquela informação para ele hoje não é uma informação hot, não é uma informação que ele venha a utilizar da noite para o dia. Isso aí deveria estar ou na tape library ou na prateleira. Talvez na library, porque a gente tem Copa das Confederações agora, então a gente vai falar com certeza muito ainda de Copa América quando chegar a Confederações. Né? Ou seja, não houve esse dimensionamento do projeto, porque ele achou que não era necessário. Por isso que eu falo para vocês, quando se for iniciar um tipo de projeto desse, que sejam avaliadas nos seus mínimos detalhes para que os erros ocorram numa menor proporção, porque nenhum sistema é infalível e erros sempre vão acontecer. Né? Mas nós podemos trabalhar na minimização desses erros. Né? E quanto mais a gente mensura bem no início o projeto, melhor ele será validado, mais ele vai durar para você. Isso sem sombra de dúvidas. É como no ingest. Né? Muita gente, isso
toda a América Latina, falo para vocês, com toda a propriedade. Deixa para fazer controle de qualidade, não é no ingeste, o pessoal deixa para fazer controle de qualidade lá no Play já. Só que se você identifica um problema lá no Play, e você precisa consertar esse erro, ele vai custar muito mais caro do que se você tivesse feito o controle de qualidade do teu conteúdo no ingeste. Né? Além, né, voltando um pouquinho a essa questão do controle de qualidade, de você fazer controle de qualidade no ingeste, é legal você fazer o controle de qualidade em toda etapa do teu fluxo de processo para você minimizar esses erros. Né? E isso é possível com o ICR da Amberfin. Tá? Voltando aqui à questão do armazenamento. Lá, na ponta do disco, nós temos informações caras a serem armazenadas, porque o disco ele é caro. E quanto mais eu venho para cá, a informação é uma informação mais barata e eu vou me utilizar, então, de repositórios de armazenamentos mais baratos. Muito, inclusive, eu já tenho escutado bastante o povo falando a respeito disso, que o LTO é uma mídia complicada para se fazer armazenamento. Quem tem alguma dúvida a esse respeito, eu gostaria que me procurasse depois para que nós nos aprofundássemos nesse tema, porque disso aí eu me garanto, tenho total propriedade para falar, porque é disso que eu venho, do mundo do armazenamento da informação. Então, a gente pode conversar, e eu não vou simplesmente defender a tecnologia, mas aplicar uma tecnologia que seja mais apropriada ao teu fluxo de trabalho. E morreu aqui já. Me cortaram porque acabou o horário. Você me eliminou, Daniel. Enfim, gente. Tá procurando? Eu estou aqui, ó, meu projetor. Ele está magoado comigo. Ele é racista. Esse é o problema. Enfim, gente, já que apagou mesmo, eu vou finalizar essa apresentação. Quem tem dúvida, gostaria que me procurasse para que nós batêssemos um papo de uma maneira mais aprofundada, mas eu gostaria que vocês contassem conosco da AD Digital para os projetos de vocês, porque hoje o que nós fazemos, né, em suma, a gente cria um diagnóstico do teu ambiente, com base nesse diagnóstico, a gente dá uma receitinha e a aplicação do projeto é a possologia. Né? Nós não vamos consultar o que temos em nossa prateleira. Ah, temos um produto novo, vamos no cliente fulano de tal oferecer isso para ele. Não, a gente não vai fazer isso. A gente primeiro sempre vai trabalhar para levantar o teu ambiente, saber quanto custa esse teu fluxo de trabalho hoje versus quanto ele pode vir a custar com o investimento XYZ. Em quanto tempo você retorna isso e todos os ganhos que você passa a ter em função dessa produtividade que será melhorada. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. E quem tiver dúvidas, Daniel, acho que melhor me procurar depois, né? Ou agora, tira a dúvida. Dá para fazer? Então, alguém tem alguma pergunta a ser feita? Então tá, gente. Muito obrigado. Boa tarde. Parabéns, obrigado.